Olá, muito bom dia. Esse vídeo está sendo lançado nesta manhã de quinta-feira, dia 29 de novembro de 2018. Precisamos a cada dia nos alimentar das palavras de Jesus. Estamos na terceira etapa do estudo descomplicado do Evangelho de Mateus. É descomplicado, tem que ser simples, tem que ser acessível, porque Jesus é a videira verdadeira. Uma videira que é uma parreira, a uva, ela está sempre acessível. Ele é uma trepadeira, então ela precisa sempre de ser conduzida, né? Então ela está sempre acessível. Não é como um coqueiro, né? Um pé de manga que você tem que subir bem alto, mas ele está sempre acessível. Portanto, Jesus é acessível. Eu preciso ser acessível a você. Você pode ver esse vídeo a qualquer momento. Você pode ver quantas vezes você quiser e você pode compartilhar. Isso mostra que hoje ele se tornou cada vez mais acessível. Porque se o pecado está sempre batendo a porta e você deve rejeitá-lo, o pecado está sempre sugerindo para você: venha, vamos fazer isso, vamos beber, vamos fumar, vamos nos divertir, vamos ser irresponsáveis. Mas Deus, ele nos chama a sermos responsáveis, a sermos fiéis, a sermos prudentes. Características essenciais: sermos prudentes. Servo bom, fiel e prudente a servi-lo. Você quer ser uma serva? Um servo que possa servi-lo? Seja prudente. Se alimente das palavras de Jesus, que diz: quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Precisamos reconhecer que é necessário que haja uma transformação em nós. E essa transformação vem por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma porque ela é espírito. Deus, ele busca verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E também Jesus afirma que as minhas palavras são espírito e são vida, porque a letra mata, mas o espírito da vida vivifica, te dá alegria, te dá paz, te dá esperança, amor, direção. Você tem condições de prosseguir, de ser ajudado e ajudar, de aconselhar, de ser uma pessoa solidária, uma pessoa amiga, uma pessoa efetiva, uma pessoa que contribua com a sociedade no sentido de levar uma palavra de esperança, também levar pão ao faminto, agasalho a quem precisa, roupa. Tudo você pode fazer, direcionado por Deus, porque Ele quer que você pratique o amor fraternal, o amor para com o próximo. Você não veja só sua família. Sim, você tem que ver sua família, cuide bem da sua família, mas também não pense só na sua família, pense nas outras famílias, pense no próximo. Ame o próximo, porque aquele que diz que ama a Deus, mas não é sensível com a necessidade do próximo, não ama o próximo, este é mentiroso, porque ele não ama a Deus. Como podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos os seus filhos, as suas criaturas? Precisamos amar a Deus, provando que nós amamos aos nossos semelhantes. Interessante, lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, existe uma designação para Deus, que Ele é bendito, Ele é abençoado. Então nosso irmão servo Paulo diz o seguinte: bendito Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, tem uma bênção que nós não vemos nas regiões celestiais em Cristo. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. A nossa mente não consegue compreender, mas antes da fundação do mundo já éramos escolhidos, determinados, pré-estabelecidos, escolhidos. Olha só, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É gratuito. A palavra de Deus, ela pode ser cobrada? Não, é gratuita. Jesus estabelece um princípio
em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele fala para os discípulos e todos aqueles que o servem, que expulsai demônios, purificai leprosos, e ele mostra muitas designações, e ele conclui: de graça recebeste, de graça dai. Gratuitamente, é de graça, é como o ar. O ar não se tabela, é pneuma, espírito, não se cobra pela palavra de Deus, que ela deve ser gratuitamente. Olha lá, gratuitamente nos concedeu no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Somos purificados, somos regenerados pelo sangue do Senhor. E lá em Apocalipse diz o seguinte: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. É pelo sangue do Senhor, porque todos nós somos pecadores. Nós não podemos alcançar a salvação, a aprovação de Deus sem o sangue de Jesus, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória, da graça de Deus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que a palavra de Deus em João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados e para nos purificar de todo pecado, se confessarmos. É uma condição. Você confessa pecado ou você acumula pecado? Você pode confessar diante de Jesus, diante de Deus. Você pode confessar a Deus em nome de Jesus. Você pode confessar, se arrepender, ter uma postura. Nós todos sabemos que somos pecadores e devemos confessar diariamente. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará, de acordo com Mateus capítulo 6. Precisamos permitir sermos examinados por Deus. Lá em Coríntios 11 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para examinar, não é para julgar. Você não tem que ver o pecado dos outros. Veja os seus pecados. A trave do seu olho. Veja o seu pecado. Eu tenho que ver o meu pecado. Eu não posso acusar você do seu pecado, mas eu posso ver o meu pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice, que representa a ceia do Senhor. Ele deixou isso até que ele volte. Precisamos cear. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, que é o pão, e do sangue do Senhor. O sangue do Senhor que nos purifica de todo pecado, que representa o vinho. É necessário que isso aconteça para que possamos ser diariamente limpos pelo sangue de Jesus, confessando os nossos pecados. Nós vamos terminar aqui. Que você possa se colocar diante de Deus. Eu preciso. Todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, mas pelo sangue de Jesus, ele me purifica de todo pecado. E assim acontece com você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai acusar os eleitos do Senhor? Não deixe o diabo te acusar, te deixar deprimido, chateado. Confesse o seu pecado, confesse e prossiga a sua vida. Porque Deus, ele te ama e ele quer que você esteja de cabeça erguida, em nome de Jesus.